Olá, meu nome é Luiz Carneiro, sou educador desde o distante ano de 1998 e tenho trabalhado desde o ensino fundamental 1 até pós-graduações, passando por MBAs e cursos livres. Nos últimos anos, me especializei em desenvolver estratégias para a educação de jovens, para o desenvolvimento da criatividade e para a organização do pensamento, e sou o fundador do projeto Reescola. E essa é a primeira aula do curso Educação Lúdica para os Nativos Digitais, em que eu trato especificamente das características desse tipo de aluno. As nossas atividades e produtos são bastante direcionados para a educação dessas crianças e jovens que são chamadas de nativos digitais, que nasceram em um mundo com os recursos digitais já incorporados na vida cotidiana. Eles nunca viram ou lidaram com uma câmera analógica ou com um telefone de disco. Fita cassete, disquete, então nem pensar. E são essas e esses nativos digitais o tema desse vídeo. Essas crianças e adolescentes têm um jeito de pensar e de agir muito diferente das gerações não digitais. E muitas vezes, por conta disso, são pouco criticadas e um pouco mal vistas, como algo alienados ou como descabeçados e coisa do tipo. Isso provavelmente acontece por conta do famoso e universal abismo geracional. Claro, todas as passagens de geração têm seus abismos, mas provavelmente o abismo entre gerações não nativas digitais, que podemos chamar de analógicas, e as gerações nativas digitais é maior, porque além da diferença de idade, existe uma distância, uma grande distância conceitual, que é ligada à própria configuração do pensamento e da percepção. Notadamente, as novas gerações digitais têm um raciocínio não linear, bem diferente das gerações anteriores. É um raciocínio mais relacional, de saltos, com picos, com conexões mais complexas e também mais inusitadas. Mas, para desenvolver essa inteligência, essas crianças e esses jovens nativos digitais precisam de espaço e de condições adequadas, em que possam exercer e construir continuamente a sua inteligência, de maneira que o seu tipo peculiar de pensamento seja realmente estimulado e valorizado. Para isso, as metodologias mais tradicionais de ensino, com o professor ou professora simplesmente funcionando como um ou uma transportadora de informações, não dão certo. Vamos construir então uma analogia para entender isso de uma forma definitiva. Vamos pensar sobre essas três expressões: cultura, cérebro e mente e computador. Vamos pensar primeiro na cultura, principalmente no fato de a cultura ser uma grande série de formas de linguagem e de objetos configurados dentro dessas linguagens. Formas de linguagem são, por exemplo, a literatura e o cinema, e objetos de linguagem são itens como o livro Extraordinário, da autora R.J. Palacios, e o filme Os Incompreendidos, dirigido pelo cineasta francês François Truffaut. A cultura também é a interação entre essas formas de objetos de linguagem, o fato de que as pessoas têm à sua disposição todas essas formas de comunicação para aprendizado ou para entretenimento. A gente vai ao teatro e ao cinema, lê livros, histórias em quadrinhos, mangás, vê filmes, séries e animes. Na nossa cabeça, tudo se mistura e interage, e nós passamos a pensar o mundo e as coisas do mundo a partir dessas linguagens e dos objetos de linguagem que conhecemos. Toda linguagem agrega para nós algo importante e nos ajuda a construir nosso pensamento, pois as linguagens dos objetos nos mostram formas de pensar, raciocínios e significados, cada uma de seu jeito e com seu impacto. Uma pessoa culta costuma ser uma pessoa que conhece variados tipos de linguagem com razoável intimidade. Para os alunos em idade de prestar Enem e vestibular, por exemplo, esse conhecer de linguagens e seus objetos é chamado de repertório e muito exigido, em especial nas redações da FUVEST e do Enem. Ou seja, a cultura e o transitar pela cultura é muito importante para os alunos, e quanto maior for o conjunto de linguagens e de objetos de linguagem que eles conhecem e que sejam levados para a sala de aula, melhor é. E agora, vamos passar para o cérebro. O cérebro é esse processador de dados maravilhoso que temos dentro do crânio, e olha só que interessante, ele funciona do mesmo jeito que a cultura. Se a cultura é esse emaranhado de linguagens e objetos de linguagem, o cérebro também é, porque tudo com que tomamos contato fica gravado nele, para a construção da nossa inteligência e de nossa visão de mundo. Como na cultura, no cérebro fazemos relações entre as linguagens e suas estruturas, e entre os significados que seus objetos nos trazem. É no cérebro que entendemos
que o cinema é montado como uma sucessão de imagens não linear e é pensando com o cérebro que entendemos o significado da história de um filme. Cada vez que lemos um livro ou ouvimos uma música, elementos de sua linguagem e de seus significados ficam gravados em nosso cérebro e nós os usamos para construir nosso raciocínio. E, mais importante que isso, e guarde isso, no cérebro, como na cultura, as linguagens e os objetos de linguagem ficam o tempo todo em interação. Peirce, que é o filósofo estadunidense que criou a semiótica, dizia que a mente é um lago profundo. Creio que essa imagem que ele usa é muito bonita e, ao mesmo tempo, clara. A mente é um grande repositório em que todas as referências culturais estão todas misturadas em um lugar em que acessamos essas referências de forma não linear e entrecruzada. Basta pensar em algumas ocasiões em que sentimos um determinado cheiro e lembramos de um prato saboroso que a nossa avó fazia, ou quando vemos uma imagem e lembramos de um evento que só remotamente tem a ver com aquilo. O cérebro e a mente são lugares de relações entre as linguagens, sua estrutura e seus significados, ou seja, o cérebro e a mente funcionam exatamente como a cultura. Para ajudar a entender tudo isso, eu sugiro um livro que se chama Incógnito, As Vidas Secretas do Cérebro, escrito pelo neurocientista David Eagleman. Nele, o autor explica como o cérebro funciona de maneira clara e precisa para leigos. Lendo esse livro, vocês terão um apoio muito forte para entender as coisas que estamos falando aqui e para entender como as novas gerações raciocinam. E o computador nisso tudo? O computador é uma máquina que opera exatamente como a cultura e o cérebro. Nos computadores, dados e linguagens estão permanentemente conjugados em interação. Nos HDs dos computadores, os usuários lidam com variadas linguagens, objetos de linguagens e seus significados. Mais do que isso, os computadores permitem que os usuários manipulem esses dados e linguagens, continuamente pensando sobre eles. Quem trabalha com educação e ou com cultura sabe que quanto mais uma pessoa conhece diferentes linguagens, mais condições tem de construir para si uma inteligência aguçada e uma percepção de mundo apurada. E isso é muito importante. Agora, vamos refletir. A minha geração e as gerações analógicas aprenderam a lidar com o computador depois de muitos outros aprendizados analógicos, como da máquina de escrever, por exemplo. Só que as gerações digitais não. Elas já nasceram mexendo em computadores, notebooks, tablets e smartphones. Essas gerações, ao contrário das gerações analógicas, são versadas nessas plataformas. Elas sabem tudo dessas plataformas desde muito cedo, desde sempre. E é aqui que eu queria chegar. Vamos voltar às nossas 3 expressões importantes neste vídeo: cultura, cérebro e mente e computador. Com esse vídeo, o que eu quis foi elucidar essa relação e vamos colocar isso em uma tabela. A cultura é uma mistura de linguagens, objetos de linguagens e significados produzidos pelo homem e que constrói a inteligência e a percepção de mundo. O cérebro e a mente são ferramentas biológicas dos humanos que se valem de linguagens, objetos de linguagens e significados para construir a inteligência e a percepção de mundo. E o computador é uma ferramenta cultural que funciona de maneira análoga à cultura e ao cérebro, ao permitir constante manipulação e pensamento crítico acerca das linguagens, dos objetos de linguagem e dos seus significados. Deu para entender? Com tudo isso, o que eu quero dizer é que as gerações digitais são muito diferentes das gerações analógicas, porque elas lidam o tempo todo com uma ferramenta que emula a cultura e o cérebro. Essas gerações pensam o tempo todo sobre linguagem e, consequentemente, sobre o próprio pensamento. Os nativos digitais são, por isso, naturalmente metacognitivos, sendo que a metacognição é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Nós vamos falar mais disso por aqui, mas por hora basta termos essa perspectiva em mente. Por terem constante acesso aos computadores e ao universo digital, os jovens das novas gerações são pensadores por excelência da cultura e excelentes utilizadores de seus cérebros e mentes. Eles são muito melhores nisso que as gerações analógicas, e essa é uma das razões para o abismo entre as gerações analógicas e as gerações nativas digitais que falamos no começo desse vídeo. Claro que eles não têm essa consciência, mas eu firmemente creio que eles intuem isso e buscam caminhos para desenvolver essas capacidades. Por isso,
Para educar essas gerações, o melhor seria trabalhar modelos de educação que privilegiassem esse aspecto metacognitivo, criando relações entre as linguagens, entre os objetos de linguagem e entre seus significados. Por exemplo, mostrando que a personagem Mato Ryuko do anime Kill la Kill tem muito a ver pela via do empoderamento e do feminismo com a filósofa francesa Simone de Beauvoir, que o clipe de Chained to the Rhythm da Katy Perry tem referência ao livro 1984 de George Orwell, ou que as fake news têm uma espécie de raiz cultural no dia D da Segunda Guerra Mundial. Percebem? Criando relações assim, nós acionamos os cérebros e as mentes das crianças e dos jovens do mesmo modo que os cérebros e as mentes deles funcionam. O programa Educação Lúdica para os Nativos Digitais é especializado nisso, focado em fazer essas relações com base em linguagens e objetos de linguagem que os alunos já gostam, como os games, os animes, as séries, as histórias em quadrinhos, os mangás e os jogos de tabuleiro. Tem um e-book para ajudar a entender as coisas que falamos nesse vídeo. É só clicar no link e baixar. Então, eu agradeço pela atenção, espero que as informações aqui nesse vídeo tenham sido claras e tenham ajudado bastante, e nos vemos no próximo vídeo.